conhecimento sobre o processo de estudo de como a gente chega num tratamento eficaz, como é que a gente chega num medicamento eficaz. E tem muita desinformação circulando nas redes por conta disso, porque as pessoas não entendem e elas acham que qualquer coisa é uma esperança. Então vem aquela notícia, pesquisadores descobriram tal coisa. E de repente todo mundo acha que o tratamento tá pronto, tá tranquilo, a gente pode ir. E não é bem assim. Aham. Existe um processo que a gente segue na ciência, que é um pouco demorado, mas a gente segue ele porque ele funciona, que é o que a gente chama genericamente o do método científico, tá? Uhum. Sendo bem genérica, 3 passos. Tu tem uma hipótese, esse remédio funciona, por exemplo. Aham. Tu vai, tu vai testar a tua hipótese e tu vai chegar num resultado. Alguns detalhes importantes. O teste que tu fizer, ele precisa ser reprodutível. Isso significa que se tu fez esse teste na França e deu tal resultado, eu tenho que fazer no Brasil esse teste, eu tenho que poder fazer no Brasil esse mesmo teste e chegar ao mesmo. Trancou um pouquinho, posso continuar? Pode, perdão, é que entrou um monte de mensagem aqui. Lá falando tem que ter a hipótese, ou seja, supor que aquilo dá certo, testar e o teste tem que ser possível de ser reproduzido. Estava explicando isso sobre Isso, a França. isso. Então, o que vai diferenciar uma ciência ou outra nesse contexto é quais os testes que tu faz. Uhum, Fora o conhecimento genérico, geral que tu tem sobre um assunto, é o teste que tu faz. uhum, Na área de saúde, em geral, tu tem alguns procedimentos que tu segue. Então, um problema da área de saúde, por exemplo, que tu tem, o teste típico da área de saúde é tu tem uma doença ou tu tem alguma coisa que tu quer estudar, algum efeito que tu quer estudar. Tu pega uma amostra dessa população. Então, eu pego, sei lá, 300 pessoas dentro daquele grupo que eu quero estudar uhum, e eu faço um teste que a gente chama de teste randômico clínico, uhum, que é basicamente eu pego esse grupo, eu separo em 2 grupos diferentes, um que vai receber o tratamento, que eu tenho interesse em saber, e um que uhum, vai receber um tratamento diferente, um placebo, não vai receber o mesmo tratamento. E uhum, daí eu consigo testar se esse medicamento é eficaz. uhum. Fora o medicamento sendo testado, os 2 grupos têm que ser iguais. Quando a gente diz igual em saúde, é um pouco complicado. Eles têm que ser iguais no sentido de eles têm que receber o mesmo tratamento Uhum. e eles têm que ter a mesma distribuição. Então, ter o mesmo número de mulheres, a mesma distribuição de idade. O perfil do grupo tem que ser parecido, tem que ser grupos parecidos, Isso, a gente chama. isso. Tá. E daí tem uma série de problemas que se envolvem fazer esse teste que a gente pode ir discutindo no contexto do artigo da cloroquina. Uhum. Muito bem. Podemos falar sobre esse artigo agora? Tá. Então a gente falou um pouquinho do método científico. Então, hipótese, teste em grupos Uhum. parecidos, e testes que possam ser reproduzidos em outros locais do mundo, é isso? Isso. Tá. E isso vem sendo feito com o uso da cloroquina para aplicação em pacientes acometidos pela Covid-19. E a gente tem recebido, tem tido acesso a uma série de artigos científicos que vêm sendo publicados ou distribuídos, confirmando que esse medicamento poderia ser útil no tratamento, é isso? E Na aí, verdade, tem um artigo. um artigo, ok. É. Fala pra gente desse artigo, que artigo é esse? Foi publicado por quem, onde, como, quando e por quê? E qual é a questão do método de publicação de artigos que tu quer fazer uma crítica também sobre isso? Isso. Tá. Vamos falar então primeiro sobre como se publica um artigo em ciência. Quando tu quer publicar um artigo,
tu vai lá, reúne todos os teus dados, faz todos os teus testes e escreve o texto. E tu vai mandar para uma revista científica, que é da área de interesse. Então, por exemplo, algumas revistas científicas que estão sendo bastante publicadas agora é a Nature, a Science, a Lancet, são algumas revistas que estão recebendo artigos sobre o Covid atualmente. Tu manda esse teu artigo para essa revista e a revista vai mandar esse artigo que tu escreveu para 2 ou 3 pareceristas, que são especialistas na área. Esses 2 ou 3 pareceristas vão ler o teu artigo e vão fazer críticas. Vão dizer, olha, o artigo tá bom aqui, o artigo tá ruim aqui, ele precisa melhorar assim, assado. E eles vão te mandar esse parecer de volta. O autor do artigo, então, ele pode responder ou corrigir as críticas, fazer as melhorias sugeridas pelos pareceristas. Isso fica num vai e vem. Até que tu tenha o parecer final de, ok, a gente aceita esse artigo para publicação, ou não, ele não condiz, ele não foi eficaz, o método usado não foi bom. É quase como se o artigo precisasse ser questionado à exaustão, antes de ser publicado. Isso, sempre. Tipicamente, o mais rápido que eu consegui publicar um artigo até hoje foi 2 meses. Demora 2 meses nesse vai e vem, e isso é rápido, é considerado extremamente rápido. Pode demorar 1 ano para o teu artigo ser publicado, porque tu recebe o parecer, tu tem que fazer aquelas modificações ou fazer novas análises, e isso demora. No contexto da pandemia, algumas revistas científicas, como as que eu citei antes, chegaram a uma conclusão que é mais importante a circulação da informação do que esse rigor. Então, esses pareceres ou não estão sendo feitos, ou estão sendo feitos muito rapidamente. E aí a gente precisa de um cuidado extra quando a gente vai ler o artigo. Porque isso significa que ele não passou por todo esse processo rigoroso, ele não foi criticado, ele não foi apontado os erros. E eu acho que aqui fica uma primeira dica para as pessoas que forem olhar isso. Tem como saber quando o artigo foi recebido pela revista e quando ele foi aceito para publicação. Essas datas estão lá. Se tu abrir qualquer artigo, tu vai ter o título, os autores, e lá embaixo vai estar escrito: o artigo foi recebido no dia tal e aceito no dia tal. Então, tu sabe quanto tempo demorou esse processo de análise do artigo. Tá. Esse artigo em questão... Mas o tempo não significa necessariamente que ele não foi questionado à exaustão. Por exemplo, tá? Devido à emergência do tema, a urgência do tema, ele tenha sido questionado muito rapidamente e respondido muito rapidamente. Sim, pode ser. Pode acontecer da revista receber, já ter os seus pareceristas prontos ali para receber o artigo e responder rapidamente. Tá. Mas não dá tempo de tu refazer análises. Então, se uma das críticas foi o teu método não foi tão eficaz, não tem como tu refazer isso. Entendi. Então, tu tem como responder algumas críticas nessa rapidez. Tem o benefício? Seria muito difícil que ele pudesse ser reiterado, corrigido devidamente em um intervalo menor do que 2 meses. Muito improvável. Muito improvável. Seguindo muito improvável. o método científico. Isso. É muito improvável. O artigo específico da cloroquina, que é eu estou usando aqui o artigo que é a base para que está se difundindo essa história de que a cloroquina é boa para o tratamento, tá? Ele é um artigo de um grupo francês. Deixa eu ver aqui o nome do cara que eu tô com o artigo. Chamado... O autor principal é Philippe Gautret. Esse é o nome dele. Tá. Esse artigo foi recebido no dia 16 de março e aceito no dia 17 de março. Sim. Ou seja, a revisão foi em 24 horas. Tu não tem nenhum tempo... Eu não sei nem dizer se esse artigo foi revisado em 24 horas. No máximo, eu diria o texto foi revisado em 24 horas. Então, essa é uma coisa que tu tem que ficar alerta quando tu abre um artigo, é dar uma olhada se ele foi... o dia que ele foi recebido e o dia que ele foi
aceito para publicação. Isso te dá uma ideia se deu tempo de fazer a revisão, deu tempo de fazer as análises. Porque a gente está falando aqui, Cris, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver equivocada, que a revisão de um artigo científico não é referente ao texto do artigo, é referente à metodologia do estudo, porque um artigo científico, ele descreve um estudo, né? Ele traz algo novo a partir de resultados de estudos sobre determinado assunto, ou medicamento, ou prática, ou tratamento, qualquer coisa. Então, a revisão é sobre o método e os resultados apresentados ali. É uma revisão editorial, por exemplo. Né? Só para ficar revisão é isso. Falando, né? Existe uma revisão editorial, mas daí é feita por outro grupo de pessoas, Mas essa revisão é para o método usado, a análise usada e a coerência com o conhecimento que a gente tem científico mundial atual, né? Porque às vezes pode não ser coerente com o contexto científico que a gente tem. Então é nesse aspecto, método, o contexto e a tua análise de resultados. Uhum. Então a data é muito importante, data de recebimento, data de aceitação, o que mais? Isso, primeira coisa que tu... A segunda coisa que eu diria para as pessoas olharem com muito cuidado quando elas vão ver estudos envolvendo estatística. Daí pode ser de saúde, saúde normalmente envolve estatística. Então pode ser estudos que têm nutrição, estudos que diz correlação entre tal doença ou tal comportamento do estilo de vida, ou medicamentos. Qualquer estudo de medicamentos é um estudo estatístico. Uhum. Quando tu tem isso, a primeira coisa que tu tem que olhar é a amostra, o número de pessoas que foram colocadas naquele estudo. Tu vai lá, tu procura no artigo, normalmente isso está no que a gente chama de resumo do artigo, ou abstract. Eles já dizem ali quantas pessoas foram envolvidas no estudo. Uhum. Por que isso é importante? Se tu pegar um número muito pequeno de pessoas, tu não consegue ter uma amostra ideal. O porquê disso é o seguinte: nós somos seres muito complexos. Cada um de nós vive a vida de um jeito. Cada um de nós come diferente, tem uma genética diferente, se exercita de formas diferentes. Isso vai ter influência no resultado final. Só que a gente, como seres humanos, essa complexidade toda a gente não consegue medir. E a gente não consegue separar. Então, o que a gente faz a gente escolhe uma amostra grande o suficiente, porque daí ela pegaria todos os estilos de vidas, ou todas as possíveis genéticas. E existe um estudo de qual é a amostra ideal que tu teria que ter em cada tipo de estudo científico que tu tem. Tipicamente, em saúde, eles vai para centenas de pessoas. Então, 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, ou mais. Uhum. Tá? Então, a primeira coisa que tu olha é quantas pessoas foram usadas para fazer esse estudo. Participar. No estudo da cloro... participar. Foram cobaias. Foram cobaias. Nesse estudo da cloroquina, a gente tem 26 pessoas que iniciaram o estudo. Uhum. E só 20 foram usadas para fazer as conclusões. Uhum. Aí, tu já fica com uma pulga atrás da orelha. 20 pessoas não é o suficiente para tu amostrar toda a variedade de gente que a gente tem. Precisava pelo no menos. mundo. Pelo menos. Umas 100, 200. Num estudo brasileiro sobre a cloroquina, eles fizeram o estudo estatístico de qual seria a amostra ideal. Uhum. E eles estipularam em 400 pessoas a amostra ideal. Uhum. Para ter uma ideia da diferença. Então, tu tem 26 pessoas nesse estudo da cloroquina. Uhum. E o ideal seriam 400. Uhum. Então, essa é uma coisa que eu diria para ficar de olho. A outra coisa que eu diria... A gente ouve muito na TV e quando se faz referência a estudos, os percentuais, né? Então, 100%, 20%, mas poucas pessoas prestam atenção na amostragem. Isso é uma coisa que eu sempre digo, por exemplo. Sim, mas 80% de quantas pessoas, né?
Exatamente por Sim. esse fator tão complexo de não existem seres humanos iguais, né? Então a gente Isso. tem, no mínimo, grupos parecidos que precisariam ter representantes naquele grupo que foi estudado, né? Entendi. Sim. Legal essa dica. Então você tem que olhar esse número de pessoas, porque números pequenos vão ser. Normalmente eles vão representar uma parcela bem pequenininha e não vão conseguir ser extrapolados para o todo. Então, tipo, eles vão fazer uma análise. Esse estudo da cloroquina, eles fizeram uma análise só com pacientes que eram mais velhos. Vai ser extrapolado para nós que somos mais jovens? A gente poderia usar o mesmo tratamento? A resposta é a gente não sabe, porque esse estudo não aborda esse tipo de amostra, por exemplo. Então, esse é um cuidado. O segundo cuidado que eu gostaria de apontar é: procurem a palavra estudo clínico randomizado. Isso é muito importante. Data de Oi? aceite. Essa é a terceira dica. Data de Isso. envio de aceite, número de pessoas que participaram do estudo e estudo Clínico randomizado. Ele pode aparecer com grupo de tratamento e grupo de controle. Pode aparecer com grupo de tratamento e grupo placebo também. Mas qual é a ideia de fazer um teste clínico randomizado? É acabar com uma coisa que a gente chama de... a gente quer saber como que um medicamento funciona num corpo, certo? Como é que eu vou saber isso? Eu vou saber isso pegando 2 grupos, tratando eles exatamente igual, com a exceção de que um grupo recebe tratamento e outro não. E daí eu posso comparar os 2 grupos. Randomizado é porque esses 2 grupos são escolhidos aleatoriamente. Não é o pesquisador que vai lá e diz: a Carol vai ficar nesse grupo, a Cristina vai ficar nesse grupo. Não, eles são sorteados nesses 2 grupos. Então o pesquisador não tem controle. Por que a gente faz isso? Para evitar parcialidade por parte do pesquisador. O pesquisador pode ter uma preferência por um paciente, por exemplo, e não quer que ele fique no grupo de controle, por exemplo, que é o grupo que não vai receber o tratamento. E daí, desse teste, que é randomizado, porque as pessoas são colocadas aleatoriamente nos grupos, tu pode saber, então, se esse tratamento foi eficaz ou não foi eficaz. Se não tem esse teste, eu não posso ter certeza sobre a eficácia daquele medicamento. Eu posso ter um indício, talvez ele funcionou, mas eu não tenho certeza se ele funcionou ou não. Porque pode ter sido um outro medicamento que tu colocou. Ou pode ter sido o fato de que a pessoa que tu está estudando tem uma genética favorável. Tu não sabe. Com o teste clínico, tu consegue saber se de fato aquele medicamento está funcionando. Todo medicamento que está aí para a gente usar passou por isso. Passou pelo teste clínico randomizado. Então, quando for ver um artigo, procura lá se ele foi feito com teste clínico randomizado. Eu vou citar um artigo aqui para mostrar a importância desse teste, tá? Teste clínico randomizado com grupo de controle, tá? Existe um artigo sobre cloroquina também, vou ficar na cloroquina, que foi feito na China. Eles usaram a cloroquina e eles chegaram a uma conclusão. Deixa eu abrir aqui só para não dizer nenhuma besteira. Eles mostraram que o grupo que estava recebendo tratamento de cloroquina, 90% das pessoas, 7 dias depois, se curaram. Aí tu pensa, que bom, a cloroquina funcionou, certo? Aí tu olha para o grupo controle. O grupo controle, tu tinha... Desculpa, 86% das pessoas no grupo de tratamento se curaram. E no grupo controle, 90% das pessoas se curaram. Então, tu tem números muito iguais, certo? Tanto no tratamento quanto no controle.
Então, eu deduzia aqui do As estatísticas estão girando em torno de 30 pessoas, 80 pessoas. O máximo que eu vi até agora foi esse brasileiro com 80 pessoas. Cris, onde as pessoas podem encontrar, o Jânio está perguntando, onde ele pode encontrar o artigo francês, o artigo chinês e o artigo brasileiro, se ele quiser ler. Eu posso mandar para ti depois para tu divulgar, mas a minha dica é Google Scholar. Procura lá Google Scholar. Ele é o Google científico. Ele vai te levar para uma página que tu vai procurar. Coloca lá qualquer palavra, como se tu fosse procurar no Google normal. Cloroquina e Covid-19. Dá Enter e ele vai te mostrar todos os artigos científicos publicados na área. Aí vocês podem ter acesso a esses e podem ter acesso a todos os outros que vocês quiserem ver. Tem um monte que surgiu. Então, vocês podem ir lá e olhar. Tem que saber inglês. Esse é um problema. Eu vivo falando pro pessoal, quem não sabe inglês ainda corre, né? Porque tem que saber inglês. Normalmente, a publicação científica é publicada em inglês. Isso. Ok, Cris, então, data de envio, data de aceite, o número de pessoas que participou do experimento e se houve grupo de controle nesse estudo. São 3 coisas que a gente precisa quando a gente está buscando informação e lendo artigos científicos. Isso? Isso. Tem algo importante que um leigo precisa saber para ter uma melhor compreensão das informações que ele recebe sobre artigos científicos e uso de medicamentos? Eu diria que tem mais uma coisa que ele tem que prestar atenção, mas aí ele teria que ler o artigo para saber. Não é uma coisa mais tão óbvia. Mas aí, se ele quiser se informar mais, ele poderia entrar. Bom dia! Uma amiga minha entrou na live. Tá, bom dia. Bom dia. Vai lá, Cris. O que mais? Lendo o artigo. Lendo o artigo, vocês têm que prestar atenção numa coisa que a gente chama de viés de confirmação. Eu já expliquei esse viés de confirmação de um jeito bem simples e eu vou tentar usar aqui. Vamos supor que a tua teoria é homens são mais altos que mulheres, tá? E tu vai fazer um teste. Então, tu vai pegar um grupo de homens, um grupo de mulheres e medir a altura de todo mundo. E daí tu vai chegar a uma conclusão. Só que tu quer que a tua teoria seja verdade. Então, tu escolhe nos homens só jogadores profissionais de basquete. E nas mulheres só ginastas profissionais. Óbvio que a tua amostra vai mostrar que os homens são mais altos. Porque tu escolheu a amostra para isso acontecer. Isso chama viés de confirmação. Quando tu dá um jeitinho nos dados ou na amostra para chegar no resultado que tu quer. Não, viés de confirmação é uma tendência da humanidade, né, Cris? Até os cientistas... Tem, e por isso que a gente tem esses métodos de como evitar esse tipo de coisa. Por isso que a gente faz tudo isso. Porque todo mundo tem a sua posição e quer que essa teoria seja confirmada, é natural. Mas por isso que a gente tem esse rigor para seguir, para chegar no final e não ter isso na tua pesquisa, né, no teu resultado. Sim. Vamos falar sobre o artigo da cloroquina francês, que é o primeiro, o original. Esse viés de confirmação está nesse artigo e ele aparece no início do estudo. Eles afirmam que tinham 26 pessoas participando do estudo, no grupo de tratamento, tá? E daí eles dizem que 6 saíram do estudo. Não foram considerados nas conclusões finais do estudo. Se tu vai olhar qual é a cara desses 6, é o seguinte: 3 foram para UTI. Um começou a ter efeitos colaterais e um morreu. E o outro só quis sair do estudo. Essas são as 6 pessoas que foram tiradas do estudo. Então, tu percebe que das 6 pessoas que saíram do estudo, 5 pioraram, uma morreu, e eles foram excluídos da conclusão final. A conclusão que os autores chegaram é que a cloroquina funciona, mas eles estão excluindo 4 pessoas que pioraram e uma que morreu nessa análise.
Uhum. Isso é viés de confirmação, é tu tirar da pesquisa aquelas pessoas que vão puxar os teus dados para baixo, que vão dizer o contrário do que tu queria dizer. Uhum. Para tu ver se isso aconteceu, tu vai ter que ler o artigo. E daí tu vai ter que tomar esse cuidado, assim. O dado que ele está me apresentando é correto? Essas pessoas todas as pessoas que começaram o estudo terminaram o estudo? Se não, por que não? Por que Uhum. elas não estão sendo consideradas? Uhum. São essas perguntas que tu tem que se fazer quando tu lê o artigo. Uhum. Porque fica muito fácil eu dizer que a cloroquina funciona se eu tirar do estudo todas as vezes que ela não funciona. Uhum. E daí tu vai apostar a tua saúde num estudo que tirou do resultado final que não funciona? Entendi. Eu não apostaria. E que é bem importante essa nossa conversa, Cris, porque a gente está chegando num momento em que a busca por conhecimento ela vai ser determinante, às vezes, numa decisão de autorizar ou pedir o uso de algum medicamento até para um familiar nosso, né? Então, eu acho que a gente é muito acostumado a ler notícias, mas a gente está pouco acostumado a questionar as notícias e a ler artigos científicos, que é uma coisa que eu acho que a gente vai começar a fazer cada vez mais, né? Acho que essa Sim. pandemia, essa experiência veio também para trazer isso de novo para nossa vida. Eu não costumo ler artigos científicos para esclarecer as minhas dúvidas. A gente vai para o Google e lê notícias. Só que muitas vezes as Isso. notícias são textos rápidos e rasos que trazem resultados de uma pesquisa. Mas a gente não tem condições de questionar essa pesquisa muitas vezes. Então, eu acho que... E fica aí outra dica daí minha. Leia mais artigos científicos. Leia as notícias, que vão apontar para você fontes, né? Seriam os artigos, ou enfim, os profissionais que estão falando sobre aquilo. Mas é importante em algum momento você ir lá e ler o artigo. Por mais que isso dê trabalho e gere um pouquinho mais de empenho aí para entender, porque você tem que ter certeza daquilo que você está defendendo, né? Sim. Sim, só uma adendo. Eu tenho, eu tenho uma dica aqui sobre as pessoas que vão ler o artigo científico. Diga. Acontece bastante comigo, porque o que acontece por exemplo, eu sou física, eu não sou da área da saúde. Uhum. Então, quando eu vou ler um artigo científico que envolve mecanismos de medicamento, às vezes as coisas começam a ficar um pouco confusa para mim, porque eles estão dizendo, essa proteína se ligou nessa proteína que fez tal coisa, e isso já é mais obscuro para mim, por exemplo. Então, eu não entendo tão bem. Uhum. Mas a dica é, tu lê o resumo do artigo e vê se essa é uma informação que tu quer receber. Se essa é uma informação que tu quer receber, pula para as conclusões. Vai lá nas conclusões e pula para as conclusões. Normalmente, nas conclusões de um artigo, o autor faz uma breve revisão dos métodos que ele usou e por que ele pôde concluir isso. Uhum. Normalmente, não sempre, mas normalmente é o que acontece. Uhum. Então lá tu pode ter mais ou menos uma ideia de quais os métodos que ele usou, se teve grupo de controle ou não teve grupo de controle, qual é a amostra. Normalmente isso está na conclusão de forma resumida e ele chega às conclusões. Se ali ficou alguma coisa, ficou uma pulga atrás da orelha, olha, essa amostra não é tão grande. Aí tu pode ir lá ver os detalhes de todo o coisa. Sobre publicação em revistas comuns sobre estudos, por exemplo, tem umas dicas também, algumas perguntas que tu pode fazer. Quem é a pessoa responsável pelo assunto? Então, procura o nome do pesquisador, vê se ele tem publicações na área, se ele é um especialista sobre o assunto. Uhum. A outra dica foi testado em humanos. Porque muitas vezes as publicações de revista, eles dizem, os cientistas descobriram uma nova droga. Uhum. E daí tu vai lá feliz da vida e acha que já tá tudo certo, mas na verdade ela tá na primeira fase, que é in vitro, teste em animais. Ela não chegou na fase de teste em humanos. A maioria das drogas não passa da primeira fase. Então é muito legal que elas estão sendo testadas na primeira fase, mas
só sabe que a coisa está andando quando ela chega na fase de teste com humanos. Então, leu lá a revista, procura. Já está sendo testado em humanos? Porque tem uma tirinha que, que eu acho muito boa nesse aspecto, que até uma bala, um tiro de revólver mata vírus in vitro. Isso não significa que atirar nas pessoas vai resolver o problema, certo? Então, tem que ser cuidadoso quando tu vê que o estudo não foi feito em humanos. Então, procura o nome da pessoa, se o estudo já foi feito em humanos, e dá uma olhada há quanto tempo esse estudo está sendo feito. Por quê? Estudos em saúde demoram. Não achem que vai ser do dia para a noite que o resultado vai chegar. Normalmente, quando é do dia para a noite, tem alguma coisa estranha acontecendo, tem algum viés de confirmação, algum problema na metodologia. Demora. Por que demora? Porque tu tem esse teste clínico, é complicado de fazer, é complicado de conseguir a amostra. Demora porque tu tem que acompanhar os pacientes por um longo período de tempo. Tu tem que saber qual é o efeito colateral que esses pacientes estão recebendo. Então, não vai ser do dia para a noite que vai acontecer. Por exemplo, tem uma droga que está sendo testada, que é uma droga que a Organização Mundial da Saúde é o que eles estão colocando mais fé que vai resolver o nosso problema, que é uma droga para HIV. Ela começou sendo testada na China já. Ela entrou no protocolo de testes na China. A publicação só foi sair agora. Então, 2, 3, 4 meses depois que começou o teste. Então, dá uma olhada há quanto tempo esse estudo está rolando, se foi agora que eles descobriram ou se já tem uma coisa a mais longo prazo acontecendo. Essas são umas dicas para quando tu pega uma matéria da internet, de um jornal, assim, tu já pode dar uma checada ali já, antes de ir para o estudo científico, assim. A Adri está comentando que, inclusive, os estudos de vacinas demoram, em média, 2 anos para serem... As vacinas demoram 2 anos para serem liberadas. Sendo otimista. Sendo otimista. Podem demorar até 10 anos. Eu não sei se tu pode opinar sobre isso, mas qual que é o risco, então, da gente ser leviano com um estudo relativo ao medicamento? A gente está falando aqui de método científico, acho que foi muito legal, a gente já deu várias dicas. Mas qual é o risco que a gente corre em receber a administração de um medicamento que não está cujo conhecimento a respeito dele não está tão consolidado? O que a gente está arriscando? Tá. Todo medicamento está pesando o teu resultado frente a efeitos colaterais. Todo medicamento tem efeito colateral, certo? Desde a paracetamol, a dipirona que vocês estão em casa, até a cloroquina, todos eles têm efeito colateral. O que vai dizer se o remédio é viável ou não vai ser o resultado dele compensa os efeitos colaterais que tu tem. Tu tomar um medicamento que não tem comprovação científica sobre nada, a gente não sabe o que ele vai, se ele vai resolver o problema. A cloroquina, no caso, por exemplo, a gente sabe como ela funciona em humanos, porque ela já é um remédio utilizado, mas a gente não sabe como ela funciona pro Covid-19, tá? Mas a gente sabe os efeitos colaterais que ela tem em seres humanos. Vamos supor, eu tô com Covid, eu vou lá tomar cloroquina. Eu não sei se esse medicamento vai funcionar ou não, mas os efeitos colaterais eu vou ter. Eu sei que eles são reais. Então eu posso ter uma situação onde ele não funciona e eu ainda pego todos os efeitos colaterais, que no caso da cloroquina não são poucos e podem ser graves, por exemplo. Então tu pode ter, por exemplo, o caso da cloroquina, pode causar cegueira. Vamos supor tu, Carol, tu é uma pessoa jovem que se alimenta bem, pratica esportes. Tu provavelmente pegaria o Covid, vai ficar mal ou não, mas vai passar. Essa é a maior chance, a maior probabilidade pro teu caso. Aí tu vai lá e começa a tomar a cloroquina. E tu começa a desenvolver cegueira, arritmia cardíaca,
convulsão. Tu acha que Uhum. vale a pena isso? Acho que não. Tá valendo Acho a que não. pena esse balanço, Não, sabe? não. Então, esse é o problema de tu ser leviano. Tu tá, toda vez que tu toma remédio, tu tá fazendo alguma coisa com o teu corpo. Tu tem que ver Uhum. se vale a pena tu fazer isso com o teu corpo. Se vale a Uhum. pena o resultado. Quando tu toma um antibiótico, tu tá afetando teu fígado, por exemplo. Vale a pena? Bom, se tu tá com bactérias afetando teu corpo, vale, Uhum. certo? Mas tem um ponto negativo de tomar todo o remédio. Então a Uhum. gente não pode simplesmente incluir um medicamento num tratamento sem a gente saber que ele é eficaz, porque a gente vai estar causando problemas em pessoas que talvez nem precisariam daquele remédio. Ou aquele remédio é indiferente, então por que tu está dando aquilo só causando mal Uhum. para a pessoa? Tanto que, isso tanto é verdade que, no caso da cloroquina, já tem 2 países que cancelaram o uso, retiraram a indicação de uso no tratamento e nos estudos. A Uhum. Suécia e a França já estão retirando o uso de cloroquina. E o estudo brasileiro, que eu citei da Fiocruz, sugere que a gente pare de usar, porque eles observaram muitos efeitos colaterais nos pacientes que usaram a cloroquina. Então, esse é o cuidado. Por exemplo, eu não usaria. Eu já avisei todo mundo da minha família, eu não tomaria cloroquina. Avisem todos os médicos, se eu for para o hospital, eu não aceito tomar cloroquina. Na atual conjuntura, eu não sei o que ela faz. Pode ser que ela Uhum. seja eficaz? Pode, mas eu vou precisar de um estudo que me comprove. Uhum. Até agora, esse estudo não existe, então eu não vou querer os efeitos colaterais que ela me traz. Uhum. Entendi. Cris, muito legal o teu alerta. Eu acho que já tem bastante. A gente pode se enriquecer bastante. Continuar fazendo esse tipo de live, aproximar o mundo da ciência do dia a dia de cada um de nós, porque cada vez mais o conhecimento é o que a gente mais precisa, né, a partir de agora. E as redes possibilitam essa troca e essa popularização do conhecimento. Então, é um prazer para mim estar conversando com uma pessoa tão qualificada, né? Uma doutora em física. Então, parabéns pelo teu empenho, pela tua dedicação aos estudos. Eu achei super pertinente tudo que tu falou. E eu não sei se tem alguma dica final que tu gostaria de colocar para a gente concluir, encerrar a live. Eu tenho uma dica. A minha dica é o seguinte: confiem na ciência. O método científico está aí para prestar um serviço à sociedade. Ela criou métodos para prestar um serviço à sociedade. Uhum. No atual momento, a gente tem uma tendência ao desespero e a cair em qualquer coisa e a impaciência. O método científico demanda tempo, mas ele funciona. Uhum. Então, até o momento a gente sabe de uma coisa que funciona, que é ficar em casa. Fiquem em casa e permitam, dê tempo para os cientistas trabalharem no tratamento, trabalharem na vacina e chegarem a uma conclusão que daí vai ser eficaz. Quando a gente apresentar a vocês, olha, esse tratamento funciona, aí vocês podem ir para o hospital que vocês sabem que vai funcionar, porque tiveram todos os testes, seguiu todo o rigor. Uhum. Então, ouçam as pessoas especialistas da área e Uhum. confiem no que elas estão fazendo. Uhum. Cientistas também são pessoas, a gente também está interessado em chegar na cura e no tratamento, a gente também é afetado por isso. A gente não está escondendo nada de ninguém, a gente está fazendo o melhor que a gente pode. E a gente precisa da confiança de vocês e da cooperação de vocês. Então, quando a gente diz, por favor, fiquem em casa, é porque tem um estudo que diz que esse é o ideal, é o que a gente pode fazer agora. Então, por Uhum. favor, fiquem em casa. Quando a gente diz, tomem as vacinas, é porque tem um estudo mostrando que as vacinas são eficazes. Sim. Então, esse é o meu recado final, confiem na ciência. A gente está trabalhando para trazer a solução para esse problema. E Uhum. defendam os cientistas de vocês. O Brasil tem bastante cientista, tem bastante gente trabalhando no Covid, no Brasil, fazendo excelentes trabalhos. A Fiocruz está fazendo um excelente trabalho. E a gente está aí, né? Está desenvolvendo vacina, a USP já está trabalhando em uma vacina. Então, essa resposta vai vir no tempo certo e dentro
do protocolo e da exigência científica. E quando ela vier, vocês vão saber que ela funciona. De forma pura, né? Testada de todas as formas. Então tá. Muito obrigada, Cris. Espero De nada, foi um prazer. A primeira de muitas lives que a gente vai fazer pra gente falar sobre física. Vocês conhecem uma mulher física? Eu só conheço a Cris. Eu adoraria falar sobre física, posso falar sobre o meu trabalho. A gente vai falar na próxima live. Tá bom. Tá bom. Combinado. Beijo, Cris. Então tá. Fica bem. Te cuida. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.